Você já se perguntou como o mundo era antes do dilúvio? O que aconteceu para que Deus decidisse destruir a terra e dar uma nova chance à humanidade? Será que a história da criação com Adão e Eva tem mais mistérios do que imaginamos? E quem eram os gigantes nas Escrituras? O que realmente sabemos sobre os nefilins e sua relação com os anjos caídos? Como criaturas tão antigas como os dinossauros se encaixaram na história bíblica? Estariam eles presentes antes do juízo divino? Ao longo deste vídeo, vamos desvendar esses e outros mistérios. Vamos entender como uma simples escolha pode ter mudado o destino da humanidade, como o pecado entrou no mundo e alterou o curso da história. E o que isso tem a ver com nós, hoje? Acompanhe conosco essa jornada para descobrir o que realmente aconteceu antes do dilúvio e como a humanidade, marcada por falhas e escolhas erradas, ainda busca a segurança e a redenção. Seja muito bem-vindo, sou Roberto dos Santos e você está no canal Chama Viva. Nos ajude com o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A criação do mundo. No princípio não havia nada. O vazio era absoluto, uma escuridão densa que parecia não ter fim. Mas então, em um momento de pura ação divina, uma voz poderosa rompeu o silêncio do nada. Deus disse: haja luz. E de repente, a luz brilhou, dissipando as trevas, e tudo começou a tomar forma. Em apenas 6 dias, Deus foi moldando o universo. Ele separou a luz das trevas, criou os mares, os céus e a terra, fez as plantas crescerem e os animais se espalharem pelo solo. Mas, no 6º dia, algo incrível aconteceu. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, relatado no 1º capítulo de Gênesis da Bíblia Sagrada. Adão não era apenas uma criatura. Ele não era parte do universo como os animais ou as plantas. Ele foi feito à semelhança de Deus, com um dom precioso, o livre-arbítrio. Ele foi colocado à frente de toda a criação, com a responsabilidade de cuidar da terra e manter a comunhão com seu Criador. E aqui surge o primeiro mistério. Por que Deus, que é todo-poderoso, criou um ser capaz de escolher, até mesmo escolher se afastar dele? Por que dar ao homem a capacidade de decidir, mesmo sabendo que ele poderia errar? Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, um lugar perfeito. Era um paraíso onde nada havia de mal. Não havia dor, nem sofrimento, nem morte. Tudo era harmonia, paz e beleza. Porém, dentro deste jardim de delícias, havia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, em sua sabedoria, os advertiu. De toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. E assim, os mistérios começam a se acumular. O próprio Éden é uma questão que desafia imaginações. Onde estava esse jardim perfeito? Alguns acreditam que ele estava em uma região entre o Tigre e o Eufrates, uma área hoje situada no Oriente Médio. Outros, porém, sugerem que o Éden poderia ser algo além de um simples lugar físico, talvez um ponto de conexão entre o céu e a terra. Além disso, surge outra questão. Quem eram os vigilantes? O livro de Enoque, um texto antigo e considerado apócrifo, são livros escritos religiosos ou históricos que não foram incluídos no cânone oficial das Escrituras, ou seja, nas Bíblias aceitas pelas diferentes tradições religiosas. Esses livros falam desses seres misteriosos, anjos que desceram à terra e ensinaram aos homens segredos proibidos. O que esses seres tinham a ver com a humanidade e com a queda de Adão e Eva? Será que eles, de alguma forma, influenciaram o destino dos primeiros humanos? Agora, você já se perguntou por que, logo após ser criado, o homem escolheu desobedecer a Deus? O que levou Adão e Eva a tomar essa decisão? A resposta parece estar em uma única palavra: escolha.
Uma simples escolha, um momento de desobediência, trouxe o pecado ao mundo e mudaria para sempre a história da humanidade. E ao refletir sobre isso, uma pergunta permanece: o que isso nos ensina sobre as nossas próprias decisões? A queda do homem. O Jardim do Éden, com toda a sua perfeição e beleza, foi o palco de uma das decisões mais significativas da história humana. Adão e Eva, criados para viver em harmonia com Deus e com sua criação, estavam diante de uma escolha crucial que definiria o destino da humanidade. Deus havia dado uma instrução clara: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, ao olharem para aquela árvore, algo os atraía. Era difícil resistir à tentação de descobrir o que Deus havia guardado para si. A serpente, astuta e cheia de artimanhas, apareceu para Eva. "Por que você não come da árvore?" perguntou, insinuando que Deus estava escondendo algo precioso. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para a árvore. Viu que o fruto parecia bom para comer, agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. E, em um momento de fraqueza, ela estendeu a mão, pegou o fruto e comeu. Depois, ofereceu ao marido, que também comeu. Imediatamente, algo mudou. Seus olhos se abriram, mas não como imaginavam. Sentiram vergonha, perceberam que estavam nus e tentaram se esconder de Deus, o Criador, que costumava caminhar com eles no jardim. O pecado entrou no mundo, trazendo com ele a separação entre o homem e Deus. Imediatamente, algo mudou. Seus olhos se abriram, mas não como imaginavam. Sentiram vergonha, perceberam que estavam nus e tentaram se esconder de Deus, o Criador, que costumava caminhar com eles no jardim. O pecado entrou no mundo, trazendo com ele a separação entre o homem e Deus. Deus, em sua justiça, perguntou a Adão: onde você está? Adão, envergonhado, respondeu: eu ouvi o teu passo no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, então me escondi. Deus confrontou Adão e Eva sobre o que haviam feito, mas eles tentaram justificar suas ações. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Porém, Deus não aceitou desculpas. Como resultado, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, e o mundo, a partir daquele momento, seria marcado pelo pecado, pela dor e pela morte. Surge então nesse momento outro grande mistério: a serpente. Muitos estudiosos acreditam que ela não era uma simples criatura, mas uma manifestação de Satanás, o inimigo de Deus, o que a levou a tentar os primeiros humanos. Por que a queda de Adão e Eva era tão crucial para os planos do mal? Além disso, a expulsão de Adão e Eva foi acompanhada por uma promessa misteriosa que muitos consideram a primeira profecia sobre a redenção da humanidade. Deus disse à serpente: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa fala de um futuro distante, de um descendente da mulher que derrotaria a serpente, a vitória de Cristo sobre Satanás. Mas o que exatamente isso significaria para o futuro da humanidade? Seria a esperança de uma redenção ou apenas um ciclo de espera angustiante? Você já se perguntou o que aconteceria se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus? Como seria o mundo hoje? Diga nos comentários o que você acha. E, mais importante ainda, será que a humanidade aprenderia com esse erro ou estaria destinada a repetir os mesmos erros ao longo da história? O mundo marcado pelo pecado. O pecado de Adão e Eva não foi um erro isolado. Ele teve consequências profundas e duradouras. Após a expulsão do Jardim do Éden, o mundo mudou. A terra, antes fértil e perfeita, agora estava marcada pela maldição.
A humanidade não estava mais em comunhão com Deus, e a relação perfeita com a criação foi corrompida. A dor, o sofrimento e a morte passaram a fazer parte da experiência humana. Em Gênesis 4, 3-5 diz: logo após a queda, Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Ambos, com o passar dos anos, ofereceram sacrifícios a Deus. Caim, no entanto, ofereceu o que não era o melhor de sua colheita, enquanto Abel trouxe o melhor de suas ovelhas. Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Caim, tomado de raiva e inveja, matou Abel. A violência havia entrado no mundo e o primeiro assassinato ocorreu. Deus confrontou Caim, perguntando: Onde está o seu irmão? Caim respondeu: Eu não sei. Por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? Porque Caim, sabendo da oferta rejeitada, não procurou melhorar sua relação com Deus? Porque ele escolheu a raiva e a violência em vez do arrependimento? A resposta não está apenas em Caim, mas em todos nós. O pecado gerado por uma simples escolha continua a afetar cada geração. O pecado se espalhou rapidamente pela terra. Ao longo dos séculos seguintes, a maldade dos homens aumentou. Os relatos bíblicos falam de uma humanidade cada vez mais corrompida, onde a violência e a perversão dominaram. E, ao olhar para o futuro, a pergunta se torna inevitável: o que aconteceria com a humanidade agora? Será que ainda haveria esperança para o homem, ou realmente a destruição era o único caminho? Deus, em sua infinita paciência e misericórdia, procurou formas de intervir. Mas até que ponto a humanidade estava disposta a mudar? Será que havia algo que poderia restaurar a relação perdida entre o homem e Deus? Dentre os descendentes de Adão, especialmente através de Sete, começaram a buscar a Deus de novo. Mas será que isso seria suficiente para reverter o curso da humanidade? Alguns estudiosos acreditam que a busca de um remanescente fiel em meio a tanta corrupção foi um fio de esperança para a salvação de todos. Uma das figuras mais intrigantes desse período foi Enoque, um homem que andava com Deus. Enoque andou com Deus e de repente não era mais visto, porque Deus o havia levado. O que aconteceu com Enoque? Porque ele foi arrebatado de uma maneira tão misteriosa? Alguns acreditam que ele foi levado ao céu sem experimentar a morte, um sinal de que, apesar da corrupção humana, Deus ainda estava buscando aqueles que o seguiam. Mas o mistério mais profundo continua. Até quando Deus permitiria que a maldade se espalhasse pela terra? A humanidade estava prestes a chegar ao seu limite. O pecado, agora enraizado, parecia estar preparando o terreno para algo ainda mais sombrio. Você consegue perceber como, cada geração, as escolhas humanas se tornaram mais e mais distantes de Deus? E, ao mesmo tempo, como ele tentava, em sua misericórdia, chamar a atenção de cada um para o arrependimento e a restauração. A história da humanidade estava prestes a chegar a um ponto de decisão. Seria possível reverter o curso dessa história? Ou o mal já estava reinando e seria impossível a redenção? A maldição da terra e a esperança do arrependimento. A humanidade continuava a trilhar um caminho de destruição. Os dias de Adão até Noé foram marcados por uma decadência moral sem precedentes. O pecado dominava os corações dos homens e também corrompia a própria criação. A terra, antes próspera, agora sofria com a maldade que se espalhava por todos os cantos. Deus, observando a corrupção generalizada, sentiu uma profunda tristeza. Ele declarou: Eu estou farto de ver a maldade do homem na terra, e o coração dele só pensa em fazer o mal o tempo todo. Eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Deus decidiu que seria necessário um novo começo para a humanidade. Mas no meio dessa escuridão surgiu uma esperança. Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Ele era justo e andava com Deus.
Noé representava a última chance de salvação para o mundo corrompido. Deus ordenou que ele construísse uma arca, um abrigo onde sua família e os animais seriam salvos do juízo que estava prestes a vir. Embora Noé estivesse prestes a enfrentar o julgamento divino, o mundo à sua volta era ainda mais misterioso. Antes do dilúvio, a terra era habitada por criaturas enormes, algumas até parecendo ter vindo de tempos antigos, como os dinossauros. Além disso, a Bíblia menciona os Nefilins, uma raça de gigantes que habitava a terra naquele tempo. Naqueles dias havia gigantes na terra. Esses eram os valentes, os homens de fama. Esses gigantes poderiam ser a chave para entender a corrupção do mundo antigo. Seriam eles descendentes de anjos caídos, como sugere o livro de Enoque, ou simplesmente homens de grande estatura e força? O que sabemos é que, como toda a criação, os Nefilins estavam condenados à destruição. Noé não sabia exatamente o que seria o dilúvio, mas confiou nas palavras de Deus. Sua obediência foi sua salvação. E enquanto ele trabalhava na arca, o mundo zombava dele, sem entender a gravidade da situação. A mensagem era clara. A destruição se aproximava, mas ainda havia tempo para se arrepender. Nesse momento, fico me questionando: será que, em um mundo marcado pela desobediência e pela presença de tais criaturas, ainda há espaço para uma total transformação? Será que a humanidade seria capaz de aprender com os erros do passado e trilhar o caminho do arrependimento? O dilúvio e a justiça de Deus. Quando a arca foi finalmente concluída, Noé e sua família entraram nela, e as portas se fecharam. A água começou a subir, cobrindo a terra. Deus havia advertido a humanidade, mas poucos o ouviram. O dilúvio não era apenas uma tempestade, mas o juízo divino sobre o pecado que havia se espalhado pelo mundo. As águas subiram, cobrindo montanhas e cidades. Nada e ninguém escapou. Todos que estavam fora da arca pereceram como Deus havia prometido. A destruição foi total, mas também havia ali uma oportunidade de renovação. Noé, a sua família e os animais foram salvos. Mas o que podemos aprender desse evento tão dramático? O dilúvio não é apenas um castigo, mas também um sinal da paciência de Deus. Ele aguardou anos, dando tempo para que as pessoas se arrependessem. Mas, quando o tempo se esgotou, o julgamento foi executado. A destruição não se limitou aos homens e mulheres, mas também a todas as criaturas que habitavam a terra, incluindo as enormes bestas que poderiam ter sido dinossauros e os nefilins que desapareceram nas águas. Esses seres, antes poderosos e talvez até intocáveis, foram apagados pela justiça de Deus. Apesar da magnitude da destruição, a mensagem do dilúvio permanece. O pecado não será tolerado para sempre. A salvação só é possível para aqueles que seguem os caminhos de Deus, como Noé e sua família. Noé não estava sozinho na arca, mas os seres que Deus escolheu para salvar eram apenas uma fração da vida que existia antes do dilúvio. A destruição foi total, mas a promessa de renovação também era clara. Após o dilúvio, Deus fez uma promessa: nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Ele colocou um arco nas nuvens como sinal dessa aliança. Mas o mistério persiste. Como a humanidade, após esse grande evento, continuaria a viver de forma tão contrária aos caminhos de Deus? A nova aliança e os desafios da humanidade. Após o dilúvio, Noé e sua família foram abençoados por Deus e receberam a ordem de repovoar a terra. Mas logo, o pecado voltou a assombrar a humanidade. A promessa de Deus de restaurar a terra não significava que os corações dos homens estivessem completamente purificados. A tendência para o mal estava presente e os filhos de Noé começaram a se espalhar pela terra. O episódio da Torre de Babel é um exemplo claro da resistência humana a obedecer a Deus. Eles disseram:
Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, para que possamos nos fazer famosos e não ser espalhados sobre a face de toda a terra. Eles queriam construir uma torre para se exaltar, mas ao fazer isso, estavam se afastando dos planos de Deus. Deus, em sua sabedoria, confundiu suas línguas, fazendo com que não conseguissem mais se comunicar. A torre nunca foi terminada, e a humanidade se espalhou pela terra. A história da Torre de Babel nos ensina que quando tentamos nos exaltar acima de Deus, criamos apenas confusão e caos. O orgulho humano, em sua tentativa de alcançar o céu, foi frustrado pela intervenção divina. Mas ainda assim, a humanidade não aprendeu. A história de Babel é um lembrete de que a verdadeira sabedoria vem da obediência a Deus e não da tentativa de alcançar seu lugar. Preciso lhe dizer algo. Nunca se esqueça de que cada decisão que você toma, por menor que pareça, influenciará o seu futuro. Escolher desobedecer a Deus ou buscar atalhos para a felicidade sempre trará consequências negativas. Por isso, reflita bem antes de agir.